máfia comunista chega ao poder na principal potência da América Latina. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Após 21 anos de regime militar, o Brasil se tornou um país democrático. Enquanto os militares perdiam tempo perseguindo guerrilheiros no meio do mato, algo muito maior acontecia nas universidades brasileiras. Com o fracasso das revoluções comunistas realizadas pela força, a esquerda repensou a sua estratégia para chegar ao poder. Apoiados no teórico italiano Antonio Gramsci, os marxistas organizaram uma revolução cultural que iria transformar as raízes do pensamento político do país. Em pouco tempo, os comunistas conseguiram dominar as estruturas da burguesia. Aliás, dominá-las era muito mais fácil que tentar acabar com elas. O controle comunista das universidades e a teologia da libertação adotada por alguns sacerdotes católicos fizeram com que o terreno estivesse preparado para o domínio completo da esquerda. As consequências dessa estratégia se tornaram rapidamente visíveis. Foi formada uma classe de intelectuais exclusivamente de esquerda que fazem as suas vidas doutrinando milhares de alunos. Não é coincidência que a maioria dos projetos feitos dentro das universidades públicas possuem um viés esquerdista. A direita não existe dentro da academia. Além disso, por muito tempo, se você mostrasse ser de direita, você seria visto automaticamente como um milico torturador. Lula e Fidel Castro fundaram o Foro de São Paulo, que era uma organização que tinha como objetivo restaurar o movimento comunista na América Latina. Em menos de 15 anos de história, a organização já contava com mais de 200 membros, incluindo facções narcotraficantes, partidos políticos de esquerda e até mesmo grupos terroristas. Para saber mais sobre esse tema em específico, assista ao vídeo Você conhece o Foro de São Paulo? Aqui do Visão Libertária. Assim que chegasse ao poder, o papel do Partido dos Trabalhadores dentro do Foro de São Paulo não era implementar uma revolução comunista no Brasil. Seu papel era alimentar financeira e politicamente os movimentos comunistas no restante do continente. Por conta do seu forte discurso revolucionário e pela sua imagem grosseira, Lula vinha de seguidas derrotas na corrida presidencial. Era necessário criar uma nova imagem para o político e, para isso, a imagem de sapo barbudo precisaria sumir. Com a intenção de não assustar mais a população, surgiu o Lulinha Paz e Amor. Ele se afastou das alas mais radicais do Partido dos Trabalhadores e fez pontuais alianças com o Centrão. Com o enfraquecimento do governo FHC e a crescente popularidade de Lula, os resultados das eleições eram mais do que previsíveis. Dessa vez, não havia dúvidas. Ele seria o presidente do Brasil. Em outubro de 2002, essa tendência se confirmou e Lula foi eleito no segundo turno com 62% dos votos, derrotando José Serra do PSDB. O Brasil finalmente se tornou vermelho e o Foro de São Paulo estava com uma máquina de dinheiro nas mãos. Sem uma grande cisão com os governos anteriores de FHC, ele manteve a mesma política econômica e colocou Henrique Meirelles como presidente do Banco Central. O crescimento econômico absurdo da China no início do século fez com que as commodities se valorizassem demais no mercado internacional. Com isso, o Brasil, diferentemente da Argentina, aproveitou essa oportunidade. Com as reformas realizadas nos governos Itamar e Fernando Henrique e a diminuição do medo que se tinha a respeito do radicalismo socialista de Lula, o Brasil teve um surto econômico. Evidentemente, todo esse sucesso foi atribuído ao presidente, o que se mostraria falso algum tempo depois. Além disso, o petista estimulou o consumo a partir do assistencialismo, o que, diferentemente do que alguns liberais pensam, gera drásticos efeitos econômicos. Com a criação de uma demanda falsa, muitos negócios quebraram com a posterior normalização do mercado. No entanto, as políticas de assistência social são sempre boas pedidas para ganhar eleitores. A falsa impressão de estar enriquecendo é realmente muito tentadora para o gado eleitoral. Não foram apenas as trapalhadas socialistas ou a Aliança e o
financiamento de ditaduras vizinhas que desmoralizaram o Partido dos Trabalhadores. O que realmente fez com que ele se enfraquecesse foram os escândalos de corrupção. Em toda a sua campanha política, o PT se vendeu como a renovação política que acabaria com a corrupção. Entretanto, o que aconteceu em seus governos foi um dos maiores esquemas de corrupção já vistos na história. São inúmeros casos de desvios de dinheiro extremamente organizados e sistematizados. A CPI dos Correios foi aberta em junho de 2005. Ela teve origem nas denúncias feitas pelo presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson. Isso tudo começou com a divulgação de uma gravação em que Maurício Marinho explica a 2 empresários sobre um esquema de pagamento de propina, supostamente liderado por Roberto Jefferson e Antônio Batista. Segundo as denúncias, o dinheiro desviado entraria diretamente nos caixas do PTB. Na fita de vídeo, Maurício Marinho diz que além dos Correios, outras estatais teriam esquemas semelhantes. Depois dessas acusações, Roberto Jefferson ameaçou revelar casos de corrupção liderados pelo PT e no dia 6 de junho ele contou à Folha de São Paulo sobre o Mensalão. Esse esquema consistia na compra de deputados com dinheiro desviado dos cofres públicos. Em outras palavras, o Partido dos Trabalhadores estava comprando a consciência dos parlamentares para votarem a favor dos projetos do governo, passando por cima do poder legislativo. Descaradamente, em novembro de 2005, o presidente Lula teve a coragem de dizer em rede nacional que não acreditava que existisse um mensalão. Com isso, Lula removeu José Dirceu, que tinha assumido a culpa pelo mensalão, do cargo de ministro da Casa Civil e colocou em seu lugar uma ex-revolucionária comunista da época do regime militar, Dilma Rousseff. Depois disso, em março de 2006, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, renunciou ao cargo após ter sido acusado de chefiar um esquema de corrupção quando ainda era prefeito de Ribeirão Preto. Nesse período, ele teria recebido cerca de R$50 mil mensais de empresas parceiras da prefeitura. Esse dinheiro, segundo a investigação, seria destinado aos cofres do PT. Em maio de 2006, foi iniciada a Operação Sanguessuga. A Polícia Federal investigou um esquema de desvio de dinheiro de compras superfaturadas de ambulâncias. Esse esquema envolvia deputados federais, prefeituras e algumas empresas privadas. De acordo com as investigações, a máfia dos sanguessugas negociou o fornecimento de mais de 1.000 ambulâncias no Brasil inteiro. As denúncias e as investigações eram mal informadas à população, que não sabia exatamente o que estava acontecendo no país. Escândalos de corrupção sempre fizeram parte da rotina dos brasileiros. No entanto, dessa vez era diferente. Nunca tinha sido visto na história do Brasil algo tão bem arquitetado, sistematizado e, sobretudo, politizado. Normalmente, a corrupção dentro do Estado tem fins pessoais. No caso do PT, além dos interesses privados dos políticos e dos empresários aliados, os esquemas de corrupção serviam para alimentar uma máquina comunista que estava rapidamente dominando a América Latina. Durante os governos do PT, inúmeras obras, parcerias e outras boquinhas foram feitas entre os países comunistas latino-americanos. Por exemplo, em maio de 2006, após a Petrobras investir 3,5 bilhões de dólares na Bolívia, o aliado de Lula, Evo Morales, nacionalizou as usinas brasileiras. O Brasil também perdoou enormes dívidas de nações africanas, o que o presidente justificava como uma união entre os países do Sul. Em 2005, o governo Lula perdoou mais de 84 milhões de dólares da Nigéria, dívida que tinha mais de 20 anos. Carregando inúmeros escândalos de corrupção do seu primeiro mandato, Lula tentou a reeleição em 2006. Seu principal adversário era Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. Nessas eleições, o PSDB de Alckmin não atacou o governo corrupto e comunista de Lula. Era evidente o que estava acontecendo. Em 2006, não houve uma disputa eleitoral entre adversários, e sim um teatro entre aliados. Com isso, mesmo com todos os escândalos de corrupção que envolviam o PT, Lula se reelegeu no segundo turno com mais de 60% dos votos válidos. O Brasil seria vermelho por mais 4 anos. Como já era de se esperar, o segundo mandato de Lula não mudou muita coisa em relação aos primeiros 4 anos. Foi nessa época que o Brasil entrou no BRICS, bloco econômico integrado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Alguns apoios seguiram em seu governo, sobretudo aos membros do Foro de São Paulo. Nos seus 2
mandatos inteiros, Lula não fez reformas administrativas, não diminuiu as amarras do Estado brasileiro, não realizou privatizações relevantes e também manteve as insuportáveis leis trabalhistas. Além disso, os escândalos de corrupção não paravam de surgir e eram cada vez mais descarados. Isso tudo foi amenizado pela imagem populista que Lula soube construir ao longo do tempo. Seus programas de assistência social e seu discurso que enaltecia a classe trabalhadora garantiram a sua popularidade entre o gado eleitoral. Você certamente já ouviu de algum familiar o famoso jargão "rouba, mas faz". Era essa a impressão que a maioria dos eleitores do PT tinham do então presidente Lula. Com a inexistência de uma oposição forte, o PT era a opção favorita dos populares. E foi assim que Lula, líder e fundador do Foro de São Paulo, conseguiu permanecer no poder por tanto tempo aqui no Brasil. Os governos de Lula duraram 8 anos e o de sua sucessora, coordenado por ele, mais 5. A herança que eles nos deixaram nos assombra até hoje. A bolha de assistencialismo do PT estourou e mantém o Brasil em uma longuíssima crise desde 2013. No entanto, os brasileiros não são os mais prejudicados pelo comunismo de Lula, e sim os nossos vizinhos. Argentina e Venezuela, com governos financiados pelo PT, chegaram a pontos quase que irreversíveis de socialismo e, consequentemente, de pobreza. Dessa forma, a máfia petista não deve ser encarada como meros socialistas ou apenas corruptos. Eles são os líderes de uma organização que busca estabelecer o marxismo em toda a América Latina. Apenas com a informação descentralizada e distribuída será possível impedir que esses vermes voltem a consumir o continente. Este vídeo tem como objetivo mostrar como o Foro de São Paulo conseguiu chegar ao poder no maior país da América Latina e quais eram seus planos a partir dessa conquista. Para saber mais sobre o ex-presidente e ex-presidiário Lula, assista a trilogia Quem é Lula? Aqui no Visão Libertária. Na segunda parte, continuação deste vídeo, será abordada a continuidade do PT no poder, a falência da esquerda no Brasil e uma visão libertária para as eleições do ano que vem. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por Rafael Dufra e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!